Por que gosto aqui do Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, eu sou apaixonado por isso por um motivo. Porque aqui é o único momento que nós podemos trazer para os senhores e criar um pouquinho da verdade real dos fatos. Trazer para os senhores uma cena de forma mental, óbvio, de como mais ou menos se deu a situação. Então, por isso que isso aqui me fascina. Neste processo, não tenho nem o que dizer para os senhores, é um processo ceifado de incerteza, dúvidas, contradições. Tem relatórios que serão mostrados, que o delegado afirma que os depoimentos, a prisão, os fatos batem com a denúncia anônima. Mas o Lucas foi daqui por conta da denúncia anônima. E o Lucas que foi preso é um outro Lucas. Está aqui, está no relatório. Nós vamos mostrar. Não são falácias. Outra situação que nos trouxe foi a seguinte fato. A denúncia anônima que trouxe Lucas não foi sequer ouvido. Vocês podem ficar pensando, doutor, mas lógico, faz medo. O cara vir depor aqui, é facção, é isso, é aquilo. Concordo. Mas hoje, nós temos um sistema judicial, vocês veem isso aqui todo dia, testemunha X, testemunha Y. Não foi feito. Por quê? Se trouxeram a plenário do júri a pessoa somente por o primeiro nome, por que não trouxeram essa pessoa como testemunha X ou Y? Não sei, não posso falar. Processo todo fundamentado de provas frágeis, sem nenhum lastro probatório mínimo. Este processo não tem um lastro probatório mínimo que possa julgar e condenar Lucas como autor, coautor ou sequer partícipe desse crime. Nada, não temos nada, nada. Não temos nada provado, nada documentado. Foi falado no início da fala do nobre representante sobre os processos, mas os senhores aqui não estão para julgar ninguém, pelo retrovisor de vida. Os senhores estão para julgar o crime incumbido, que é o crime de hoje. Não se foi preso por tráfico, por porte de armas. Os senhores não podem, não devem, de forma consciente, óbvio. Os senhores aqui podem tudo. Os senhores podem tudo, mas de forma consciente e séria, não podem julgar ninguém por retrovisor de vida. Os senhores hoje estão julgando o Lucas. Os senhores não estão julgando o Lucas Wesley, porque aqui nada se tem contra o Lucas Wesley. Os senhores estão julgando apenas um Lucas. Como já dito, e vou repetir que é necessário, no processo existem vários Lucas. Só me engano, 3 Lucas, 3 Mateus. E foi preso um Lucas. E o delegado fala no relatório que a prisão, que os fatos narrados batem com a denúncia. E por que o Lucas está aqui hoje? Por que não está o Lucas Almeida, que foi o que o delegado prendeu à época dos fatos? Não sei. Outro fator, não sei se o doutor Jader vai mostrar os prints, doutor Jader, que tem no processo, são vários, diversos, até cansativos, artigos, nas folhas 110, 114, diversos prints da Corré, conversando com diversos homens, mas diversos mesmo, não são poucos, diversos homens. E por diversas vezes com homens diferentes, tem a seguinte frase, está no processo: se vier para a favela, vai sair voado. O termo é esse que está lá. Nenhum é Lucas. E tem diversos homens, e tem diversos presos. A polícia pegou, está no processo. A polícia teve acesso. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Não apareceu no processo. Não apareceu no processo, de nenhuma forma. Nas folhas 124, já vem outro Lucas. Doutor Jada, você mostra essa folha 124 depois? Você fala? 124 e 125. Já vem outro Lucas, agora de cor parda, batendo todas as informações com o relatório do motorista. Isso são palavras do delegado, tá? Não sou eu que estou falando, não. O próprio delegado fala, repriso, que todas as informações relatadas na denúncia anônima, na fala do motorista de aplicativo, batem com os fatos. Só que é outro Lucas. É outra foto. É outro sobrenome. São outras características. Aqui ele diz de cor parda. Justamente como falou, como narrou lá, o motorista do aplicativo. O Lucas Wesley é mais alto que eu, tem ele na instrução, mais branco que eu, que o doutor Jader, bem branco, ele é bem branco e bem magro. Ele tem estatura mais ou menos assim. Não bate nada com o processo. Nada com as informações do Uber, nada com as informações do delegado. Não tem nenhuma filmagem, não tem nada provado, nada palpável. Aqui não sequer não tem nenhum provável, imagina o provável. Esse processo não tem nenhum provável contra Lucas Wesley. Então, senhoras e senhores, diante de tamanha dúvida,
Não temos hoje aqui o que fazer senão absolver. O processo, já disse, está repleto de dúvidas, incertezas e contradições. Todos os relatórios emitidos pelo delegado, todos, eles são unânimes em dizer que esse Lucas Almeida, e não Wesley, tem cor parda, característica diferente, tudo de acordo com a única testemunha, entre aspas, ocular do fato, que é o motorista de aplicativo. Então aqui nada se tem que comprove o mínimo laço probatório, que Lucas Wesley participou do crime. Eu vou deixar para o doutor já demonstrar para os senhores as mídias e ir comprovando passo a passo, até de forma um pouco célere, né, já que a gente já leu todo o processo, para não ser tão exaustivo, já foi lido pelo promotor, pela Diana, por mim. Então eu vou pedir ao doutor Jade só para ir mostrando as mídias e comprovando tudo que eu disse para os senhores. Muito obrigado. Walter. Boa tarde a todos. Cumprimentar o doutor Fábio, excelentíssimo juiz aqui da terceira vara do júri. Doutor, é sempre uma honra trabalhar com o senhor, dessa forma serena e técnica, que Vossa Excelência conduz os trabalhos. Muito obrigado. Cumprimentar o doutor Walter, promotor de justiça. Muito bom também trabalhar com Vossa Excelência. Vossa Excelência, promotor muito técnico, os eventuários da vara, os colegas advogados aqui presentes. Cumprimentar Vossa Excelência que serão hoje os juízes, os julgadores da causa. Vossa Excelência que devem julgar de acordo com a prova que está nos autos, a prova que é materializada e posta para Vossas Excelências. O Tribunal do Júri, segunda fase do plenário do júri, ela nada mais é do que o povo decidir sobre aqueles crimes dolosos contra a vida que são cometidos por pessoas que também integram o povo. O Constituinte, quando decidiu colocar na Constituição Federal o Tribunal do Júri, ele quis passar essa responsabilidade para a gente, qualquer um do povo. Então, os crimes dolosos contra a vida, aqueles crimes que geram uma certa repercussão social, uma certa abominância social, são decididos pelo egrégio Tribunal Popular do Júri. E há uma particularidade muito importante que eu vejo no Tribunal do Júri. Por quê? O que acontece? O processo foi bem esmiuçado. Então, o que eu tenho para conversar com vocês aqui hoje é sobre a importância do Tribunal do Júri, o que é o Tribunal do Júri e como Vossa Excelência deve julgar. Qualquer um de nós, excelentíssimos juízes, estamos passíveis de sentarmos no banco dos réus. Qualquer um. Por mais que aqui no plenário do júri, principalmente na comarca de Fortaleza, onde é um estado que está assolado por organizações criminosas, o comum se é ver briga de organizações criminosas, esse tipo de homicídio. Advogados vindo aqui tentando negar a autoria, porque às vezes o processo é falho, o processo não é completo. Mas nós não devemos esquecer que também existem outros crimes dolosos contra a vida, outros crimes de outras naturezas. Quais são aqueles cotidianos? Uma briga de trânsito, alguém que vem lhe agredir e você, na sua legítima defesa, se defende para não morrer, mata. Uma situação onde, após uma injusta agressão por um relevante valor moral ou social, comete um crime, aquele caso do homem, né? E aqui eu bato na madeira para os homens que estão aqui, são pais, que pegam o homem, às vezes por estuprar uma filha, e vai lá e o mata. Então tem outros valores, tem outras situações de júri. E quando eu digo e comparo que qualquer um, eu posso sentar no banco dos réus, o doutor Fábio pode sentar, o doutor Walter pode sentar, Vossas Excelências podem sentar, porque as pessoas, elas podem cometer crime em outras circunstâncias. E quando? Isso não vai acontecer, mas se acontecer, qualquer um de nós sentarmos ali, a gente vai querer que nós sejamos julgados com imparcialidade, que nós sejamos julgados com as provas que estão dentro dos autos. E é por isso a importância de Vossas Excelências no plenário de júri, para julgarem com aquilo que está nos autos. Eu costumo sempre dizer
que quando a gente assume esse ônus social, esse convite, esse chamado para sentar aí e sermos juízes e julgarmos pessoas, nós devemos sentar aí com uma responsabilidade imensa, porque são vidas que serão julgadas. Vossa Excelência não são técnicos, nem precisam ser, porque a Constituição diz que Vossa Excelência julgarão de acordo com os fatos que são apresentados a Vossa Excelência. Hoje, Vossas Excelências estão sendo brindados de terem, da parte ex-adversa, um excelente promotor, com uma carreira de muito tempo, que tem uma excelente oratória, uma excelente envergadura, e também Vossas Excelências estão assistindo o trabalho de uma defesa técnica que não vem para cá para brincar com a vida de ninguém. Quando eu venho para a tribuna, recebendo ou não recebendo, porque o advogado criminalista, ele também pode agir em pro bono. E quando eu venho, e hoje eu estou em pro bono, o doutor Igor Furtado, que acompanha esse processo desde o início, ele é o titular da causa. E ele é meu companheiro e meu parceiro de júri. E ele já, inclusive, recebeu esses honorários, porque isso é um processo antigo. E me chamou. Ô, Jader, tem um júri lá, dia 14, na terceira, vamos fazer? Mas não tem dinheiro não, vamos fazer? Aí eu falei, ô Igor, mas não tem dinheiro porque eu até brinquei. Eu falei, ô Igor, mas se a gente ganhar, entre aspas, porque aqui, como se sabe, ninguém ganha, ninguém perde. Uma vida foi ceifada, e se hoje nós, de certa forma, não fazermos a justiça que o promotor se pede pela condenação sem prova de nada, essa vida vai passar em vão. Não vai ter aqui um novo júri, a menos que apareça uma prova depois de tanto tempo, mas isso é quase que remoto, essa possibilidade. Então, essa vida, ela se perdeu. A única pessoa que perdeu aqui foi a vida do Patrick, que faleceu. Mas o que acontece? O Lucas, sim, ninguém sabe cadê o Lucas, nem a família do Lucas sabe. O Lucas, inclusive, pode estar morto. Inclusive, hoje, nós podemos estar aqui discutindo uma situação de uma pessoa que não existe entre nós, porque ninguém sabe do Lucas. Eu falei, ô Igor, e aí, se a gente vencer, tem um bônus aí, a gente ganha alguma coisa? Cara, não sei. Eu sei que eu não saí do processo, eu não renunciei ao processo, fui intimado para fazer o processo, e eu tenho que fazer o processo, porque existe a responsabilidade com a justiça. A gente não sabe, se não aparecer um atestado de óbito do processo, do Lucas, se ninguém sabe sobre ele, o processo não pode parar. O processo, a persecução penal, a marcha da persecução penal, ela tem que ter um começo, um meio e um fim. E hoje é o fim da marcha da persecução penal. Pois bem, e se aqui estamos para julgar, vamos fazer. E se recebemos essa missão, vamos fazer de forma correta. O processo, coloca para mim logo a primeira folha, por gentileza, do processo, né? Que é a folha da portaria. Logo na primeira folha, que é a folha do processo, que é a portaria, a gente inicia o processo. Já nesse primeiro momento, nós não temos nenhum suspeito sobre a morte do Patrick. O processo inicia sem a imputação de um suspeito, porque de fato não se tem nenhum suspeito. As folhas 3, por gentileza. As folhas 3, nós vamos ter uma peça chamada recognição visográfica de local de crime. Geralmente nessa peça é quando acontece um crime doloso contra a vida e nós temos um corpo e a Polícia Civil, através da sua equipe composta por inspetores e um delegado de Polícia Civil especializado pela Delegacia de Homicídios, comparece à cena criminosa. Esse é o momento mais rico que existe para você conseguir angariar provas, porque é nesse momento lá, com o corpo no chão, com as pessoas revoltadas, com a sociedade revoltada, que se começa ali a surgir alguns nomes, mesmo que na informalidade. Alguém se comenta, alguém fala, olha, foi fulano de tal, e nisso os policiais estão todos lá
atentos e começam a descrever nomes, características de supostos envolvidos. E aí o que nós temos? Nós temos que nessa reconhecimento fisiográfica de local de crime, nós não temos nenhum suspeitos. E aí a gente vai ao final, né, na folha 3, desce mais um pouquinho, por gentileza, na parte de que se há suspeitos. Há suspeitos? Não há suspeitos, tá? Então já verifica. Na folha 7, por gentileza, lá no final da folha 7. Esse relatório ele é complementado pelo seguinte: pelo exposto, apesar do esforço desta equipe de investigadores, não obtivemos êxito em identificar e qualificar neste primeiro momento os suspeitos do crime em pauta, o que denota a necessidade de aprofundamento das investigações com o escopo de esclarecer a autoria desse crime. Então, já desde o primeiro momento, nós não temos nenhum tipo de suspeito pela prática do crime. As folhas 26, por gentileza. As folhas 26, nós temos o boletim de ocorrência do Adriano da Silva. Olha que interessante, não é sempre que nós temos nos crimes dolosos contra a vida, há testemunhas oculares. Testemunhas oculares é de uma riqueza imprescindível para o processo, porque a testemunha ocular, ela pode trazer as características daquilo que se vê, daquilo que se viu. E aí, através dessa narrativa fática, dessa construção dessa narrativa fática, nós podemos trazer ao processo quem seriam os prováveis suspeitos. E aí, essa testemunha ocular, ela chegou a identificar um suspeito. Inclusive, ela diz que quando esse indivíduo se afastou, a vítima viu um terceiro indivíduo dando-lhe uma gravata. Então ela viu esse suspeito. Suspeito este que lá na delegacia supostamente teria sido mostrado para o Adriano, que é a testemunha ocular. E o Adriano não reconhece o Lucas desse processo. O Lucas que vai ser julgado hoje. Em nenhum momento. E na denúncia crime, na denúncia oferecida pelo Ministério Público, posta hoje para Vossa Excelência submeter o Lucas a julgamento, ele é tido como executor. Mas e a testemunha ocular que não ouviu em nenhum momento? Em nenhum momento essa testemunha ocular presenciou. O que acontece? E aí nós temos, dando continuidade, uma situação, as folhas, por gentileza, as folhas 27. As folhas 27, comparece ao processo o pai do Francisco Patrick. O pai do Francisco Patrick, ele traz uma informação pra gente de que o Patrick, ele não era integrante de organização criminosa, ele não participava de nenhum tipo de ORCRIM. Então, se o pai diz que o filho não participa de ORCRIM, o processo não traz informações relevantes e contundentes de que haveria essa participação, eu não entendo por que cargas d'água a denúncia traz ao processo o crime conexo de organização criminosa. Não há nenhum elemento no processo. O Lucas, esse Lucas que imputam aqui, à época dos fatos, ele respondia apenas um crime de tráfico de drogas, que houve o tráfico privilegiado, foi pego com uma parca quantidade de droga, consta na certidão de antecedentes, inclusive foi beneficiado com pena restritiva de direitos. Nem foi pena restritiva de liberdade. Não tinha contra ele organização criminosa. Não foi trazido ao processo nenhum outro elemento de organização criminosa. Eu estou trazendo para vocês vida ao processo, porque é minha responsabilidade. Eu não posso chegar aqui e me basear totalmente numa tese de negativa de autoria por apenas sustentar. Eu tenho que trazer, eu tenho que convencer a cada um de Vossa Excelência,
os 7 jurados aqui, olha, doutores, eu peço a Vossa Excelências que no segundo quesito da autoria, Vossa Excelências respondam não, que Lucas não matou o Patrick. Mas eu tenho que explicar por que eu estou pedindo isso, que eu não posso chegar aqui e pedir. O Ministério Público, na sua fala, sustentou que Milena disse que Lucas era Raul, sustentou, mas a Milena, lá no contraditório na ampla defesa, que é um momento mais sério, onde nesse momento nós temos a presença do Estado, o juiz de direito, do promotor, da defesa técnica, todo mundo, ela nos falou isso não. Em momento algum, ela não conhece Lucas, ela nunca viu Lucas, estavam na audiência juntos, estava lá na câmerazinha juntos, ela sustentou isso. Essa informação de que Milena, a página 83, já é um termo de reinquirição, e detalhes, excelências, Vossa Excelência, nós já estamos aqui no mês 8, Vossa Excelência estão desde o começo do ano, Vossa Excelência já fizeram diversos júris aqui, quando tem um reconhecimento, aparece ali o termo de reconhecimento. Ao ver a defesa, totalmente ilegal. Mas eu não vou trazer nulidades para Vossa Excelência aqui, porque isso não importa. O que importa são fatos. As nulidades, a carência do 226, o entendimento do STJ, da 6ª e da 5ª turma, eu deixo para discutir com o juiz togado, com o desembargador e com os ministros. Vossa Excelência aqui se atentam aos fatos. Eu desafio, se o doutor quiser vir a réplica, eu peço a condenação do meu cliente, se ele mostrar aqui no processo o termo de reconhecimento. Muito se fala em reconhecimento, muito se explana sobre reconhecimento, mas cadê o termo de reconhecimento formal? Onde está no processo o termo de reconhecimento formal? Ah, reconheceu quem? Reconheceu o Lucas? Reconheceu o Zidane, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar? Reconheceu quem? O Lucas. Gente, quantos Lucas a gente tem nessa terra onde transitam 8 bilhões de seres? Quantos Lucas nós temos? E aí, pasmem, por gentileza, as folhas 66, por gentileza. Eu cheguei nesse processo agora. Se eu tivesse chegado antes, eu teria feito um levantamento no cartório geral. Quantos Lucas nós temos no Ceará? Quantos Lucas nós temos naquela localidade? Porque aí a gente, tinha dados. Não cheguei agora, já é extrapolado 422, 479, que são os prazos para juntar documento. Mas a denúncia não, o que ela fala ali? Vou botar o laser aqui. Fala, Lucas. Denunciante de forma de Lucas. Lucas, não tem um apelido, não tem nada, não tem uma característica, não tem absolutamente nada, excelências. E é essa prova aí que querem que Vossa Excelência condenem hoje o Lucas. Essa prova. Não tem outra prova, não. Não tem outra prova no processo. Eu sempre vou criticar o filtro da pronúncia. Me entristece muito como operador de direito que sou, como estudante de jurisprudência que sou, como um apaixonado de direito que sou, os nossos juízos de primeiro grau, os nossos tribunais não respeitarem o STJ e o Supremo Tribunal Federal. O STJ e o Supremo Tribunal Federal são os órgãos máximos do nosso país, onde eles pretendem regulamentar a norma judiciária. Pretendem. Para mim era para ter uma fiscalização maior do Conselho Nacional de Justiça, para que o judiciário ele fosse melhor uniformizado. Lá na 5ª e na 6ª turma, só para a gente poder conversar um pouco aqui, a denúncia anônima, ela não serve nem para iniciar a persecução penal. Há uma chuva de jurisprudências que diz que a denúncia anônima, ela serve para se iniciar uma investigação. Iniciar. Recebeu uma denúncia anônima, autoridade policial, polícia civil, órgão investigativo, recebeu,
investigue, faça campana, faça diligências, investigue. Mas sabe o que fazem aqui? A denúncia anônima aqui hoje dentro do nosso estado, ela serve para poder mandado de prisão temporária, mandado de prisão preventiva, busca e apreensão, apenas por uma denúncia anônima. Se a senhora tiver um vizinho que não gosta de vocês, um vizinho que tem uma raiva de vocês, e ele vai lá na delegacia e fala, olha, ali na casa daquele senhor tem droga. Assim, claro que a gente não pode esticar a baladeira, porque a gente também entra em questões de fator social, né? Nós somos, muitos aqui, profissionais, somos brancos, né? Tem a estigmatização, né? A gente tem que ter um certo cuidado. Ninguém que mora em periferia, não acredito que ninguém mora em periferia, temos nossas profissões, temos aqui servidores públicos, professores, não sei, não conheço cada um de vocês. É mais difícil, mas pode acontecer. É muito comum na periferia. E hoje é um fator que está acontecendo, e isso está me entristecendo de uma certa forma, mas eu estou buscando, eu estou brigando por isso, que é o quê? O que está acontecendo hoje? Quando o órgão de acusação não tem nenhuma prova contundente para poder pedir uma condenação, ele se socorre a uma denúncia anônima, a uma testemunha XYZ 010203. Isso sustenta aquilo. Quantos júris, excelências, eu fiz aqui, principalmente ano passado, que tinha testemunha X e Y, que ninguém sabe quem é, vocês não sabem quem é, eu não sei quem é, o Ministério Público sabe, o magistrado sabe, e olha que dizem que não há hierarquia entre nós, que nós estamos na mesma plenitude. Isso para mim, desculpa, é balela, porque chega para mim uma testemunha XY e eu não tenho a capacidade de inquirir, de saber quem é aquela testemunha, por que ela está dizendo isso, por que ela está falando aquilo, sabe? Para mim é essencialmente defesa, mas nós temos um provimento, o provimento do CNJ, que é o Provita, do Tribunal de Justiça, que é o Programa de Proteção à Testemunha, e essas testemunhas estão sendo utilizadas hoje, inclusive pelo crime organizado, para colocar a gente na cadeia. Acontece um homicídio em determinada área, o cara quer prender o outro, o cara chega, pega uma pessoa, muitas vezes idônea, pode ser a Dona Maria, o seu Francisco, o seu Chico, que não responde processo, porque o provimento fala, não sei nem se é respeitado isso. Eu quero pedir a Deus, todos os dias eu dobro meu joelho no chão e falo, Senhor, que o provimento esteja sendo respeitado, porque lá na cláusula do provimento diz que essas testemunhas, elas têm que ser idôneas, elas não podem responder processos. Mas, gente, é muito fácil você pegar o senhorzinho da periferia, falar, vai lá na delegacia, fala que quem matou foi o cicraninho, fulaninho. Esse cicraninho, esse fulaninho está condenado. Vocês sabem disso, vocês entendem o que eu estou falando, porque muitas vezes, vossas excelências, fizeram júri aqui, com testemunhas X e Y, e o processo não tinha mais prova de nada, excelências. E a pessoa foi condenada por aquele depoimento, porque o Ministério Público se sustentou naquilo, não tinha mais prova de nada e foi condenado. Esse processo, excelência, ele está totalmente viciado. É um processo que não existe absolutamente prova de nada. E deixa eu falar uma coisa para vossas excelências. Até o Ministério Público concorda que não tem prova. Olha a folha... Agora tá 6973, é na denúncia isso, só que tá 6973, eu não sei como é que vai aparecer aí. Sempre só Lucas. Não sei como é que vai aparecer aí. Ah, tá. Tá lá. 6973, vai descendo aí. O denunciado Lucas, desce mais um pouquinho. Primeiro parágrafo começa o denunciado Lucas. Pode descer, eu acho que é na outra página. Local. Desce mais um pouco. Tá aí, agora. Ah, tá. Sobe um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa.
Me ajuda aqui, eu quero mostrar isso aqui, Igor. Ó, é altamente. Folhas 6973. 6973, porque houve um erro aí. Eu li essa placa. Tudo bom. Eu vou ler também. Vou ler para os jurados. Eu li pro jurado. Eu vou ler também. Vai. Olha no cabeçalho, aparece 6973. É porque o seu é diferente do meu? Nota 74. Tá aí, ó. Tá aí. Passou. O denunciado Lucas. Ó, olha só que legal. É altamente provável que Lucas seja também um dos executores. Gente, provável. Tenente? Um crime, um homicídio qualificado, que a pena base começa de 12 anos, com 2 qualificadoras, e o órgão de acusação me vem com provável. Tá denunciado Lucas, sempre só Lucas. Provável. Lucas, sempre Lucas. Tem vários. Olha, gente, é difícil. Esse é o processo que estão posto para vocês julgarem hoje. Esse é o processo. Eu não vou me estender mais. Não tem prova nesse processo. Nada, absolutamente nada. Uma prova que fala assim, senhores jurados, na autoria, julgue. Não tem. Exibe para mim a mídia 1 e a mídia 2, por gentileza. A mídia 1 é testemunho ocular, gente. Quem participou do crime. Olha o que ele vai dizer. Esse áudio. Fez o frame? Fica curto. Obrigado. Ele pagou a corrida, ele não pagou a corrida, não? Não, pagou a corrida, rapaz, não é bom. Agora a corrida, então, você está entendendo. Quando chegou no endereço, o rapaz chegou e falou com ele, foi com uma vítima. E outro chegou e pagou a comida, é isso? Então foi a mesma pessoa. Não, foi 2 pessoas diferentes. A primeira não me veio, a casa lá. Nossa. Que venha, né? O homem deu o outro me deu o dinheiro para cuidar, ela passou 25, ele só não deu 20. Aí o outro foi, o outro pegou, ele saiu de todo capítulo, pô, tá? Quando ele saiu, daí ele correndo. Na hora que eu saí dessa leva, aí na frente eu Vamos. Aqui, ó. Aí, velocidade.
muito ruim. Muito baixo. Quando o senhor fez o depoimento, isso aqui foi na data de 2 de agosto de 2019, né? O senhor disse que pegou esse rapaz